Olá, pessoas, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para conversar com vocês sobre relacionamentos mais uma vez. Mas dessa vez eu quero entrar num ponto muito específico, que é a maneira como a gente se comunica dentro de um relacionamento. Que isso tem uma utilidade, é tão profundo e é tão vital que a gente pode não só lidar com as crises que aparecem, mas a gente pode evitar crises. A comunicação é algo tão poderoso, né? A palavra do ser humano é tão poderosa que ela pode contornar e resolver qualquer situação se a gente quiser, se a gente tiver boa vontade em ouvir e a gente aprender a falar o que é positivo, como que eu quero as coisas. E eu costumo brincar com os meus clientes e que a gente ainda não desenvolveu o dom da telepatia. Portanto, a gente não tem como saber o que acontece dentro do coração e da mente das outras pessoas. Consequentemente, as pessoas também não vão conseguir entender o que existe dentro da minha mente e do meu coração se eu não me expressar. E aí que a gente esbarra num problema sério, né? É que as pessoas não sabem se comunicar direito e algumas pessoas, a maioria, né? Muitas pessoas têm dificuldade em ouvir e entender o que está acontecendo dentro da mente do outro sem se sentir acusado ou sem acusar quando coloca isso para fora. E a gente pode pegar isso e dividir em dois setores, né? A fala, o falar e o ouvir. E a gente tem um grande problema na fala. A maioria das pessoas tem um problema sério de comunicação porque elas não conseguem construir as frases de maneira lógica, né? Mesmo porque dentro às vezes fica muito confuso, a pessoa não consegue entender direito o que está sentindo e vai vomitando coisas para fora. Isso não é positivo, né? Quando você verbaliza qualquer coisa com um tom de agressividade, um tom de mágoa, a pessoa vai captar essa energia mesmo que você esteja querendo construir alguma coisa positiva. Então a primeira coisa que eu falo, né, você está dentro de uma situação tensa e você sabe que você não consegue se comunicar direito, a primeira coisa que você tem que fazer é dar um passo atrás, sair do ambiente onde você está, ou pedir 5 minutos para a pessoa para poder respirar e começar a elaborar essas frases, as necessidades que você tem de uma maneira mais lógica, né? Então, quando a gente vai falar, a gente tem que falar com calma, pensando exatamente no que você quer dizer. A construção da frase tem que ser muito clara. Ela não pode dar intenções ou interpretações ambíguas para poder dar discussão depois. Então, essa é uma dica, né? Para e pensa. Isso é uma dica quando a gente pensa em signos, né? Isso é uma dica importante para os signos que são mais intensos, né? Mais verbalmente intensos, né? Como, por exemplo, o Áries, Gêmeos, Câncer, Capricórnio, Sagitário, são signos que são muito reativos, eles falam com muita intensidade, eles reagem muito intensamente. E isso pode trazer sérias consequências, porque às vezes as pessoas até querem falar coisas positivas, mas elas não são compreendidas daquela maneira. Talvez o problema não seja no ouvido da pessoa, mas é na maneira como você está construindo a sua frase. Então para um pouco e reflete sobre isso. Escreve o que você quer dizer. Se você não consegue, no momento, discutir com alguém porque você fica muito nervoso e você perde o controle sobre a sua língua, se você sabe que isso vai acontecer, se antecipa e faz um roteiro do que você quer escrever para poder chegar no momento e saber o que você vai dizer de uma maneira calma e construída, em paz, para que a outra pessoa possa compreender o que você está falando. Mas os problemas de comunicação não são só sobre falar muito rápido e agressivamente. Também é por causa de pessoas que não se comunicam, em que elas não falam, elas se sentem inibidas em tentar expor o que acontece dentro delas. E isso também não é nem um pouco bom, isso pode ser tão nocivo quanto uma pessoa ser agressiva verbalmente. Porque se você não fala o que você quer, se você não se comunica e fala se magoa, se não magoa, se quer isso ou quer aquilo, a pessoa não vai adivinhar, ela vai continuar agindo de uma maneira que não é boa para você e você vai continuar sentindo aquela tensão, vai continuar a mágoa e a pressão interna aumentando. Então é muito importante que se você está numa situação onde você precisa aliviar a sua tensão e a sua mágoa, aprenda a falar as coisas. Se você está num relacionamento com uma pessoa que é muito reativa, se prepara, ache os termos que são positivos para você e exponha isso do mesmo jeito.
A gente tem que aprender a falar isso. De repente você pode ter uma surpresa e aquela pessoa não reage agressivamente da maneira como você esperava. Por exemplo, os signos que falam menos, né? Os signos que guardam muitas coisas, né? Bom, primeiro de tudo, né? Obviamente, escorpião é um baú, né? Você precisa arrombar para tirar alguma coisa de lá de dentro. As pessoas de aquário, as pessoas de touro, né? As pessoas de libra, são esses signos. Né? O de peixes ainda fala alguma coisa tal lá, mas também guarda muito. Eles precisam aprender a colocar as coisas para fora, né? Precisa aprender a falar, porque senão as coisas ficam gerando essa energia negativa internamente e é muito ruim para todo mundo, né? Ninguém se acerta. Quando a gente está num relacionamento e a gente ama, a gente quer agradar a outra pessoa, quer. A gente precisa saber como fazer isso. E se você não fala, como é que a gente vai adivinhar? E ó, uma dica, isso é para todos os signos, tá? Se você partir do pressuposto de que a pessoa que está te ouvindo não vai te entender, você é capaz de elaborar um texto, elaborar uma ideia, uma frase mais simples e mais direta para a pessoa compreender. Mais não é bom, é menos é bom. Então, quanto menos você falar, quanto menos volta você der, quanto mais objetivo você for, melhor a pessoa vai conseguir te compreender. Então, pensa que ela não vai entender. Consequentemente, construa uma frase mais fácil. Agora, para ouvir, ensinar as pessoas a falar é muito fácil. Agora, ensinar as pessoas a ouvir, olha, é bastante complicado, porque ouvir depende de boa vontade. E a boa vontade, ela depende muito da intensidade do amor, da vontade de fazer as coisas acontecerem. E depende muito dos sentimentos que estão acontecendo dentro dos outros, né? Porque às vezes eles estão tão tensos com outras coisas, né? Com coisas no trabalho, na família, que eles não estão muito afim de ficar ouvindo lamentações, ou eu quero isso, eu quero aquilo. Né? A gente tem que também ter o bom senso de escolher a hora que eu vou falar. Mas quando eu for ouvir, eu tenho que tentar fazer um exercício interno de que o que a pessoa está falando não necessariamente é uma crítica à minha personalidade, ao meu caráter, ao que eu faço de bom ou não. Ela está expressando o que ela precisa receber de mim. E quando ela fala, pô, você podia lavar a louça, né, um dia. Ela não está falando que a pessoa nunca lava a louça e quando lava a louça lava errado. Não. Ela está falando que ela precisa de ajuda nesse ponto porque aquilo deixa ela desgastada. Não é mais fácil olhar para isso desse jeito? Olhar para a frase construída de uma maneira diferente, partindo do pressuposto de que isso não é uma crítica, mas é um pedido de atenção? É melhor a gente fazer desse jeito, né? E da mesma maneira como os signos falam muito intensamente, como eu falei ali, citei Gêmeos, Áries, Capricórnio e por aí vai, para ouvir é a mesma coisa. Né? Para ouvir é a mesma coisa. As pessoas que falam com muita intensidade, muito rápido, com muita agressividade, são as pessoas que têm menos paciência para poder ouvir o que os outros falam. Então, metade da frase que está sendo dita para ela já foi recebida com agressividade, ela já interrompe e já devolve na agressividade também. Isso não resolve, né? Então a gente tem que entender que não é um ataque pessoal, é um pedido de atenção especial para uma situação que me magoa ou eu preciso dessa ajuda. Então, se a gente conseguir fazer uma comunicação saudável de falar e de ouvir constantemente, todos os dias, eu vou evitar que sensações negativas se acumulem dentro de mim. E aí, daqui 2 anos, eu não vou estar estressado com a pessoa no ponto de que se ela falar que ela quer um pãozinho, eu vou xingar ela. Né? A gente conversar o tempo todo e expor, pô, isso aqui não foi bacana, ou aquilo foi muito legal, porque também o elogio é muito interessante. As coisas vão se amenizando e vocês conseguem resolver pequenas situações tensas imediatamente e não deixar isso se acumular lá na frente. Né? É importante isso para deixar o relacionamento saudável. Portanto, seja claro no que você quer, seja claro no que você fala. E isso é muito importante porque se você começar a falar para as pessoas como que você gosta de receber as coisas, elas vão começar a fazer as coisas da maneira como você gosta. E aí entra uma coisa super importante que é o reforço positivo. Você identificou que a pessoa fez o que você quis, mesmo às vezes de contragosto ou de cara amarrada.
dá um beijo, um abraço, agradece, fala parabéns ou alguma coisa nesse sentido, traz o reforço positivo, porque aí a pessoa vai se sentir bem por ter feito aquilo também. Não é só receber, é dar também. Então, identificou que está positivo, fala, pô, obrigado por você ter feito isso, olha só que legal, vou me sentir bem. Consequentemente, a pessoa vai identificar que aquele exercício é bom e ela vai falar para você o que ela quer e quando você fizer, tem que receber também o retorno positivo. Aí as coisas vão se acertando. É óbvio que não é um passe de mágica, a gente tem que ter treino, paciência e principalmente desejo de fazer as coisas funcionarem. E uma coisa que me perguntam muito é se um signo combina com o outro e um outro signo não combina com o outro. E na verdade o que acontece é o seguinte, uma coisa que tem que ficar muito clara na cabeça de todos. Existe uma compatibilidade técnica entre os signos ou uma incompatibilidade técnica entre os signos. O que não quer dizer que uma pessoa de Sol em Áries não vai se dar bem com uma pessoa de Sol em Libra. Existe uma tensão, mas a gente tem que ver todo o resto da composição do mapa, porque a pessoa ela é composta de todos os signos e todos os planetas. Você saber que você tem Sol em Touro não quer dizer que você vai se matar se você se envolver com uma pessoa com Sol em Aquário, por exemplo. Né? Existe uma incompatibilidade, mas o resto do mapa tem que ser avaliado. E quando a gente fala de relacionamentos, a gente não vai olhar só para os signos, a gente vai olhar para as casas. Tem que ver como é que é a casa 5, como que é a casa 7, que uma fala de namoro, a outra fala de casamento. A gente tem que ver o que acontece com o planeta Vênus. Tem que ver na área de comunicação como que a casa 3 se apresenta e o planeta Mercúrio. Então, veja, é um negócio muito complexo, né? Para você saber como funcionam as coisas, pega o seu mapa, um mapa da pessoa com quem você se relaciona, e a gente vai misturar os dois e identificar o que pode ser trabalhado ali, independente do signo. Todos os relacionamentos têm pontos positivos e negativos. A força do relacionamento está em ter coragem de trabalhar os elementos negativos. E isso a gente pode fazer a sinastria. Certo, gente? Então, quer fazer isso? Manda uma mensagem para mim, a gente conversa, eu explico como funciona e vamos correr para se comunicar melhor dentro dos nossos relacionamentos. Aquele beijo para vocês, uma boa semana. Mas os problemas de comunicação não são, mas os problemas de comunicação não são, mas eu falando sobre problema de comunicação sem conseguir ver